Obrigada porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, que nós possamos sair daqui com um coração grato, com um coração entendido de que mesmo se não acontecer uma provisão grande, que nós somos capazes de enxergar as pequenas coisas que o Senhor faz por nós todos os dias e que nós não estamos com os pés descalços. O Senhor tem sustentado a sandália velha até o último dia de ano. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode passar seu envelope para o corredor central. Boa noite, queridos, graça e paz. Gente, eu estou muito feliz de ver tanta gente aqui numa noite de Rede Conectados. É uma rede diferente hoje, englobando toda a nossa igreja. E nós estamos muito felizes em receber a Vindy Church. E agora a gente vai para um rápido momento de anúncios, ok? O nosso acampamento No Amor Não Há Medo da Rede Conectados para jovens e adolescentes a partir de 13 anos, ainda há vagas. Então, galera da Vindy Church, se vocês quiserem participar do nosso acampamento, vocês são mais que bem-vindos. Vai acontecer em setembro, tá? Desse ano ainda. As parcelas estão em 5 vezes de 92 e você pode garantir a sua vaga ainda. Então, se vocês quiserem ir com a gente, você que está aqui, que ainda não ouviu falar do nosso acampamento, pode se inscrever. Se quiserem, eu mando o link para o pastor Maxwell para ele mandar para vocês, disponibilizar para vocês. Vocês são mais que bem-vindos no nosso acampamento, tá? No domingo, amanhã, a nossa celebração de 22 anos da nossa comunidade continua. Amanhã nós teremos a entrega da nossa oferta de gratidão. Você que separou, pegou um envelope, separou a oferta junto da sua família, não se esqueça de trazer, porque nós teremos esse momento de oferta amanhã, para agradecer ao Senhor o ano que tivemos, as bênçãos que Ele fez nas nossas vidas e as que Ele ainda vai fazer. Também teremos, pode voltar. Também teremos a ordenação pastoral da pastora Patrícia Kelly. E o nosso culto vai começar às 9 da manhã. Atentem-se aos horários, irmãos. 9 da manhã. Estejam presentes aqui, seremos pontuais, tá? Pode passar. E à noite, o culto do amigo às 19 horas. Venha, traga um amigo, traz alguém, pessoal da Vindy, vocês estão convidados para estarem aqui amanhã com a gente também, no nosso culto do amigo. Palavra... Ai, desculpa, gente, é que a gente não tem culto à noite, eu esqueço, desculpa, pastor. Aqui a gente só tem culto no domingo pela manhã. Mas o nosso querido pastor Hudson, da Rede Conectados, vai estar pregando para nós, vai ser bênção. Vocês podem assistir depois, que vai ser gravado, tá? Entra lá no YouTube da nossa comunidade. Pode passar. Eu não sei se vocês repararam essa camisa maravilhosa aqui que eu estou vestindo hoje. Ó. Vou até virar de costas aqui para vocês, ó. E eu queria te dizer que você pode garantir uma camisa dessa agora, gente. A nossa Rede Conectados agora abriu uma lojinha chamada Connect Store e você também pode... Amém! Você também pode contribuir com o nosso acampamento e andar no estilo junto com a gente. A gente tem nas cores branca e verde, pode passar para o final... com valor de R$75. Gente, quem conhece o Caleidoscópio sabe que essa marca é maravilhosa, material de qualidade, você não acha uma blusa por R$75 em lugar nenhum. Nessa qualidade aqui você não acha, nessa impressão aqui você não acha. Gente, isso aqui você pode lavar na máquina. Eu tô te dizendo com propriedade porque eu lavo a minha. Lavo na máquina, passo o ferro em cima. Então, se você quiser garantir a sua, você pode fazer a sua encomenda, tá? Nós estaremos trabalhando a partir de encomenda. Temos nos tamanhos P, M, G e GG. Essa que eu estou vestindo aqui é um M, porque eu gosto desse estilo mais oversize e tal, mais jogadinho. Então, se você quiser um estilo assim, mais larguinho,
size, oversize, você pode pedir um M, que ela veste muito bem. E antes de finalizar os nossos anúncios, eu queria lembrá-los que os nossos banheiros estão prontos. Essa porta aqui lateral, ela dá direto para os nossos novos banheiros. Amém, gente, Deus proveu. Os banheiros lá de fora não estão mais funcionando. Se vocês quiserem usar o banheiro, é aqui pela porta lateral. Se quiserem ir até as crianças, também pela porta lateral, ali na sala 2. Tudo emplacadinho, bonitinho. E lembrá-los que na próxima ceia haverá a mesa com o pastor Felipe Reis, da Casa de Vida, a Laura Boulet, a nossa pré-adolescente, Ellen Teodoro, da Rede Conectados, e o pastor Sil Farney. A mesa é um ambiente que a gente faz pós-culto para debater sobre o culto, onde os jovens e adolescentes se sentem livres para poder comentar, compartilhar alguma coisa ou tirar alguma dúvida. Eu agradeço muito a vocês a oportunidade, tá? Falou, Bianquinha. Boa noite, gente. Graça e paz. Que bom estarmos completando 22 anos. Que bom a gente, esse ano, como você viu, fizemos uma opção por uma festa família mesmo. Ontem a Rede de Casais organizou aqui uma noite dançante. O negócio ficou legal aqui. O pessoal dançou, namorou. Mas calma, tudo com limite de decência, né? Foi bênção, foi uma noite bem legal, muito agradável mesmo, de comunhão. O pastor Mauro trouxe um bate-papo muito legal, uma reflexão sobre a importância do amor, né? Foi uma noite especial. Quero parabenizar a Rede de Casais. E hoje, a nossa Rede Conectados, jovens e adolescentes estão organizando todo o evento. Louvamos a Deus pela vida deles, pelo trabalho. Lembrando que no final tem nossas barracas ali, você pode usufruir também de tudo que tem de caldo, de salgado, doce, e tendo tempo e continuar tendo um tempo de comunhão. Como vocês viram, tivemos hoje a Vida Church, essa igreja querida que nos conduziu na adoração. E que condução, não foi, gente? Foi maravilhoso. Que tempo de louvor. Só vozeirão forte aí. O grave dessa menina fala sério. O grave dela, todos foram maravilhosos. Assim, a adoração, a unção de Deus foi clara entre nós aqui. Vocês concordam comigo? Foi um tempo de Deus realmente muito precioso, né? Estava falando com o pastor deles, que eu vou já apresentar com mais calma, da minha vontade de a gente voltar a fazer intercâmbios, né? A intenção foi essa. Quando a gente decidiu trazer o pessoal da Vinde aqui, a gente vai começar, nós temos um grupo de pastores caminhando juntos, tentar forçar para que fazer um pouco mais de esforço, aliás, para que essas conexões, esses intercâmbios aconteçam. Assim que a gente conhece gente, faz amizade, aumenta o vínculo de família também. E hoje quem vai ministrar para nós é o pastor dessa comunidade. Nós temos aqui, como eu falei, um grupo de pastores que tem caminhado juntos desde 2017, o grupo de pastoreio mútuo. São pastores de diferentes ministérios, de diferentes regiões aqui do Rio de Janeiro. A gente tem gente às quintas-feiras se encontrando aqui quinzenalmente para um café, de muitos lugares diferentes, gente de Guapimirim, gente de vários lugares da Baixada Fluminense, também da Tijuca, do Meia, de Jacarepaguá, da Barra, da Lagoa, que vem para cá, para a Mesquita se encontrar, e entre esses muitos amigos preciosos, acho que há um pouco mais de um ano, é isso? Há um pouco mais de um ano, Deus nos aproximou de um amigo muito querido também, e quando eu comentei aqui no grupo da vontade de um intercâmbio, houve um coração aberto para que a juventude estivesse junto com a gente, e hoje vai trazer a palavra para nós, esse amigo especial, que tem caminhado nesse ambiente de relação também de amor. Ele vai apresentar com mais calma a sua esposa. Receba com carinho pastor Maxwell, que vai trazer a palavra para nós nessa noite. Depois eu faço o Pix. Vocês estão bem, gente? Animados? Alegrinhos? Felizes? Ah, que bom. Que bom estar aqui com vocês nesse ambiente de festa. 22 anos é muito sucesso, hein? Tomara que a gente chegue em 22 anos, hein? Vibrante, com fôlego. Eu me chamo Maxwell, eu sou pastor da Vinde Church, tem uma galera aqui comigo aqui da igreja, não grita não.
Se você for em Belford Roxo tem algumas coisas que valem a pena conhecer. Não, tem coisa em Belford Roxo que é legal. Não é só bala perdida, não. Não. Você nem fala de Belford Roxo, você mora em Mesquita, então... Tô brincando. Tô sim. Mas tem duas coisas em Belford Roxo que vale muito a pena conhecer, e quando você tiver a chance de ir por lá, se você não for lá, você perde viagem. Às vezes eu estou pregando em alguns lugares do Brasil e eu falo isso pro pessoal. Você vai no Rio, afinal, aula de Copacabana, Pão de Açúcar, não foi em Belford Roxo, na Vinde. Viagem perdida, jogou fora, porque se tem uma coisa que vale a pena aí, é lá na Vinde. Se você não conhece a gente, pelo menos segue pelo Instagram, dá uma moral lá para a gente ganhar seguidor, ajuda. E quando você puder, aparece lá. A gente agora está marcado para agosto, nossa conferência. A gente só faz uma mesmo, que a gente é apaixonado por discipulado, e vai ser no mês de agosto, 9 e 10 de agosto, a gente vai fazer a conferência. Um bom dia para você ir lá e ter uma experiência com a gente lá. A outra coisa que tem em Belford Roxo, que é muito top, mas essa você só pode conhecer parcialmente, desde já eu repreendo todo olho grande, é a Priscila, minha mulher. Fica de pé aí, mulher. E bonita, né? Eu sei. Me perguntaram um dia desse, pastor, como é que faz para casar com uma mulher bonita sendo tão feio? Aí eu respondi, eu sou feio, eu sei. Eu disse, tem que saber sorrir. Irmão, um sorriso faz milagre. É ou não é? Quem não está casado aqui ainda? Está encalhadinho ainda? Levanta a mão aqui, bebê. Não, levanta. Irmão, não perde a fé agora. Varão, a hora de levantar a mão é agora. E acontece o milagre. Tu levanta a mão solteiro, alguém já olha e diz, solteiro, ó. Deus fez. Solteiros, por favor. Olha aí, ó, como é que as mãos estendem mais rápido. Ok. Sobre o meu casamento, algumas verdades que você pode guardar no teu coração. Primeira, que milagres acontecem. Segunda, essa é para dar glória. Se eu casei, você também vai casar em nome de Jesus. Então, Priscila é uma bênção. Estamos casados, já vai fazer 10 anos. Eu casei com a novinha para não ser tentado na velhice. Eu fui alugar terra essa semana, nem que eu seja velho, né? Porque eu sou gordo, e gordo é acabado, né? Aí fui casar com a mulher, aí chegaram para mim e falaram, tua filha? Eu falei, tô criando essa criança. Problema nenhum, né? Triste é quando eu tô com a minha sogra, Sil. Aí minha sogra falando, ela que é minha filha, e minha sogra é minha esposa. Aí minha sogra fica aqui, ó, na postura, aí eu olho para ela, amém. E ela, eu não desminto não, eu falo, tô criando essa criança há 10 anos, meu neném. 22 anos. Você sabe que o maior sucesso da vida, a minha geração, a nossa geração, tem por hábito celebrar o início das coisas. Dificilmente você vai achar alguém bem-sucedido porque começou alguma coisa. A gente tem mania de celebrar as coisas que a gente começa. Primeiro dia na academia, aí o cara vai lá e posta foto. Aí quando você encontra com ele mais gordo do que aquele dia que você viu a foto. Primeiro dia na faculdade, olha aqui na faculdade. Primeiro dia de casamento, a gente chama até a cerimônia de casamento. Não é verdade? Quem dera se o casamento fosse a festa. Casamento é quando o boleto chega na segunda-feira seguinte, quando acaba a viagem de lua de mel e você tem que pagar o resto, quando vem a TP. Aí o casamento começa, não é verdade? Mas sucesso não está em começar nada, sucesso está em terminar as coisas que a gente começa. Por isso que quando a gente está num ambiente onde as pessoas vão celebrando ciclos, a gente tem que aproveitar esse ambiente porque ele é muito favorável a milagre, porque tem coisas se encerrando. A gente lê lá no início do Gênesis que no 7º dia Deus escolheu descansar. E se você já leu as Escrituras, você sabe que Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, por que descansou? Descansou porque descanso não é direito de quem está cansado, descanso é direito de quem termina. Então, quando ele termina no 6º dia, ele fala, eu vou descansar porque quem conclui tem tempo para celebrar e fazer isso. Então, a gente fica muito focado como começa as coisas e não olha para o final delas, e aí, às vezes, a gente se quebra. Então, todas as vezes que eu venho num ambiente desse, eu fico olhando e fico orando a Deus, dizendo, me ensina a terminar as coisas, porque sucesso não é casar, é terminar a vida casado. Sucesso não é entrar na faculdade, é se formar.
Sucesso não é começar uma dieta, é emagrecer. Hã? Eu penso em algumas coisas, eu já vou ler algum texto, calma. Mas a gente trocou como igreja brasileira, e aí não há crítica para nós, é um pensamento para a igreja no todo. A gente trocou fundamentos, por coisas importantes. Tem muita coisa que a gente faz que é muito importante, mas não é fundamento. Esses dias agora eu estava dobrando o joelho para orar sobre o domingo de Páscoa. E aí eu fiz 2 orações sobre o culto de domingo de Páscoa. A primeira oração que eu fiz é: Senhor, toca no coração dos meus outros amigos pastores que eles preguem Jesus essa noite. E a minha segunda oração foi: Jesus, perdoa meus amigos pastores que vão se reunir num culto de Páscoa e vão fazer aquela famosa cruz cheia de chocolate e vão fazer qualquer outra coisa do tipo, mas vão esquecer de falar do Senhor como a nossa Páscoa. Porque a gente ouve o apóstolo Paulo dizendo no texto da ceia para a gente, ele fala assim: o que eu recebi eu vos entreguei. Eu amo a ideia do Paulo deixar claro para todo mundo que ninguém se enganasse pensando que ele era inteligente e que aquilo que ele estava entregando fosse uma revelação de um cara fora do comum. Ele diz: não, o que eu recebi eu entreguei. E dentro dessa ideia de que o que ele recebeu ele entregou, ele fala de fundamento e não de coisas que são importantes. A igreja de Corinto tinha ceia, tinha pastor, tinha placa, estava tudo se reunindo em nome de Deus. Só que em algum momento eles se perderam daquilo que era o nosso fundamento, que veio da boca do Cristo. Fazer isso. E isso não era pegar do cálice e tomar e comer o pão. Isso era culto, isso era viver a igreja, isso era isso aqui. E não é a verdade que a gente ouve na primeira citação da palavra igreja na boca do mesmo Cristo, quando ele vira para o Pedro, que o revela como Cristo, e aí imediatamente ele diz: se eu sou o Cristo, ok, então sobre a rocha que sou eu vou edificar a minha igreja. E aí tem uma verdade de fundamento. Jesus só apresentou uma igreja quando essa igreja o apresentou como Cristo. Eu tenho dificuldade de acreditar que Jesus vai apresentar alguém como sua igreja se esse alguém não tem uma vida em memória do Cristo, para a glória do Cristo, em louvor do Cristo e nada além disso. Por isso eu quero ler alguns textos com vocês. Eu não vou ser longo, não, eu vou tentar ser rápido, mas eu vou ler de cara João 2, versículo 11. É o final do primeiro milagre de Jesus. E aí no final desse primeiro milagre que Jesus realiza, ele fala algo que para mim é poderoso, porque eu fiquei meditando nisso essa tarde. Para ser sincero, eu não trago comigo uma pregação, talvez eu trago comigo um testemunho de coisas que eu ouvi de Deus enquanto falava com Ele nesse dia. Esse texto diz assim, o capítulo 2, o versículo 11 de João: com esse, deu Jesus princípio a seus sinais. O que ele disse ali? Sinais, fala alto, sinais. O que ele fez? Fala alto, sinais. Jesus principiou assim os seus sinais. Aí olha a sequência do texto. O lugar é Caná de Galileia. E quando ele principiou os seus sinais, manifestou-se a sua glória. E os discípulos, o que houve? Esse crer aqui não é crer que acredita. Esse crer aqui é crer para a salvação. O que eles viram no sinal que fez eles imediatamente crer nele para a salvação? Não crer que você tem poder para fazer alguma coisa poderosa. Eles creram para a salvação. E eu quero pensar com vocês a partir disso aqui. E por isso que eu escolhi ler João. E eu vou pedir o pessoal da mídia, se puder, vai botando os textos que eu pedi aí. Olha isso aqui. Ele não disse milagre. Ele não disse maravilha. Ele disse... Alguém comigo? Por que sinais? Ele não podia dizer maravilha. Ele não podia dizer milagre. Ele não podia dizer, e fez Jesus algo que espantou os homens. Mas o velho João, que está escrevendo por último o evangelho que leva o seu nome, mas é do Cristo,
diz para nós, assim Jesus principiou os seus. Por que sinais? É engraçado, é curioso, porque o Marcos não vai chamar de sinal. O Mateus também não vai. Mas o João vai dizer, é sinal. Eu acho que a melhor definição para sinal que a gente pode ter no dicionário é qualquer manifestação, gesto ou movimento que serve de aviso ou advertência e que possibilita conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Semáforo. Você vê o semáforo no vermelho, o que você pensa? Verdinho. E amarelo? 3 sinais que te comunicam alguma coisa. Por que ele está chamando de sinal? Porque ele queria, e talvez ele percebeu já na igreja primitiva, que algumas pessoas estavam confundindo quem Jesus era, na ideia construída do que Jesus fazia. Em algum momento alguém tenta levar a definição da identidade do Cristo a partir de algo que ele faz, e não a partir de algo que ele é. Por isso que nos 4 evangelhos, há uma crença que existem 35 milagres. Na ideia do João, na terminologia do João, sinais. Desses 35 sinais que acreditam que estão nos evangelhos, eu falo acredito porque pode ter alguma coisa lá que você chama de milagre e que quem separou como 35 ficou de fora. 7 são contados no evangelho do João. Dos 7 que João escolhe a dedo, 2 se repetem nos outros evangelhos, mas 5 são inéditos. Talvez é o privilégio de escrever por último. Mas acima disso tudo, o João vai dizer isso no capítulo 20. Quando ele explica por que ele escreveu isso, no capítulo 20, no versículo 31, ele diz: estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então o João não está escrevendo para contar milagre. O João está contando para que quando a pessoa terminar de ler o evangelho que leva seu nome, mas é de Cristo, a pessoa entendeu uma verdade absoluta. Quem? Cara, Jesus é o Cristo. Jesus é o Senhor. Por isso não é milagre. Por isso é sinal. Porque a ideia é que quando alguém visse alguma coisa que a gente chama de milagre, essa pessoa saísse e voltasse para casa dizendo o quê? Caramba, eu sei quem é Jesus. Caramba, eu sei quem é o Pai. Como é que você sabe? Porque essa noite eu vi um sinal. E esse sinal me revelou quem Deus é. Você concorda comigo que a maior tragédia que alguém pode ter é passar uma vida inteira na igreja e não fazer ideia de quem Jesus seja? A gente tem Jesus contando uma história de uma parábola onde tem 2 filhos numa casa e nenhum dos 2 faz ideia de quem o pai é. Um extremamente imoral, o outro extremamente moralista. Parece o Brasil nessa polaridade maluca. De um lado imoralidade, do outro lado moralismo. Enquanto um é muito imoral, o outro é muito moralista. E os 2 não fazem ideia de quem o pai deles é. E Jesus não contou essa história a fim de revelar quem são seus filhos. Jesus contou aquela história para que quem ouvisse descobrisse quem era o pai. A gente que botou uma epígrafazinha lá e se perdeu na história. E ficou dizendo a parábola do filho. Só que a parábola não é sobre o filho, a parábola é sobre o pai. Porque aquela história é para que quem lesse entendesse. Existem 2 filhos perdidos em casa que não fazem ideia de quem é o pai, levando uma vida ou com pensamento escravo ou com pensamento de orfandade, porque não fazem ideia de quem seja o seu pai. Jesus não gastou um esforço na vida a fim de mostrar para as pessoas como ele era poderoso. Pelo contrário, seja no deserto da tentação, seja pendurado e pregado na cruz do Calvário, todas as vezes que foi incitado a revelar poder, Jesus simplesmente se revelou humano. O diabo diz pula, e Jesus fala: pulo não tenho asa, eu não vou. Essa não tenho asa e voo é de acrescentares de Maxwell. Não pulo. Na cruz alguém diz: se tu é, sai daí. Ele diz: sai não, fica aqui. Não passa na cabeça do Cristo em momento nenhum. E o próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer isso. Ele é Deus, mas sendo Deus escolheu
Homem. O nosso herói não solta raio, não tem a marreta do Thor. O nosso herói sangra, soa, certamente em algum momento teve dor de barriga e ninguém merecia ter isso contado na Bíblia. Esse nosso herói se machuca, o nosso herói morre. Mas glórias a Deus, porque cagada foi a morte na vitória. Milagre não, sinal. Dos 7, a gente leu primeiro aqui, onde eu li João 2. Se é sinal e não é milagre, ele não está fazendo alguma coisa para no final a gente dizer, nossa, o meu Deus faz. No final de ler isso, a gente deveria dizer o quê? O meu Deus é. Você entende isso ou não? A gente não deveria no final da mensagem dizer, nossa, o nosso Deus faz. E eu não estou dizendo que não é legal ouvir uma mensagem de Bartimeu e sair crendo mais em Bartimeu do que Jesus. Mas eu não acredito que ele curou Bartimeu para você saber quem é Bartimeu. Eu acredito de verdade que ele curou Bartimeu para você saber quem ele é. Então um culto em memória de Jesus vai ser um culto onde no final da história você diz, eu sei quem ele é. Tomara que a gente se reúna como igreja e na medida que a gente for se movendo como igreja, as pessoas também que se relacionam com a gente descubram, eu sei quem ele é. Então a gente tem 7 milagres. Eu vou só ler. Eu não quero levar tempo com vocês. Mas o primeiro é João 2. Versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Quem está falando isso é a mãe de Jesus. E é bom entender que quem foi convidado foi a mãe de Jesus e depois Jesus e seus discípulos. É bom entender que essa mulher foi convidada primeiro e também é bom entender que essa mulher tem acesso. Eu amo a ideia de alguém que não só gera Cristo, mas tem acesso para trazer Cristo quando a gente tem problema. E eu vou ser muito sincero, não tire da sua vida os dias de festa. Só faça uma festa responsável onde tem amigos que conheçam Jesus e que Jesus não falte nela no nível de poder te dar socorro na hora que você precisar. A festa aconteceu, a mãe de Jesus está lá, Jesus e seus discípulos. Até que essa mulher faz um comunicado, não é um pedido, é um comunicado. Porque quem pede não fala o que ela disse, ela está comunicando, eles não têm vinho. Isso aqui é a vida real como ela é. Porque na vida real a gente tem Jesus, mas nos falta muita coisa. Ter Jesus não significa ausência de outras coisas. Pelo contrário, é possível ter Jesus e não ter saúde. É possível ter Jesus e não estar alegre. É possível ter Jesus e ficar machucado. É possível ter Jesus e ter problema conjugal. E alguém vai dizer para mim, nossa, não, quem tem Jesus tem que ter milagre. É porque você está relacionando com o que ele faz e não com quem ele é. Eu gosto de Jesus respondendo à mãe, porque ele disse para ela, e as palavras de Jesus para mim são mais importantes. Ele disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? É o que está escrito no versículo 4. Com outras palavras, Jesus está dizendo para ela uma coisa muito verdade do Evangelho. Eu não me meto nos seus rolos. A gente diz que Jesus fez um milagre para resolver o problema do casal e que Jesus fez um milagre para atender a sua mãe. Mas não é verdade, porque para ela ele diz, o que eu tenho a ver com as suas preocupações? A gente é que vem para o culto, em vez de amá-lo e relacionar com ele, a gente traz as nossas preocupações aqui e diz, Jesus resolve meus B.O.s. Mas a grande verdade é que o maior B.O. que Jesus veio para resolver não tem a ver com o problema e o boleto que você tem para pagar amanhã. Mas tem a ver com essa guerra que tem que ser cessada pela paz que só Jesus pode dar na tua alma e a redenção no Cristo. Então ele diz para sua mãe, o que eu tenho a ver com essa preocupação? E eu amo preocupação por preocupação. Diz, preocupado. Então a pessoa preocupada é alguém que se ocupa antes. Além de não ser uma coisa que eu tenho a ver com isso, ainda é você está trazendo para mim uma coisa que nem você deveria estar ocupada. E ele diz para ela uma coisa que eu acho legal. Ele diz, não é chegada a minha hora. E é engraçado porque a precipitação, que vem da palavra precipício, e uma pessoa precipitada é uma pessoa suicida. Essa coisa de precipitação, precipício, precipitou, essa palavra aqui,
Jesus olha para ele e diz, não é chegada a minha hora. E quem lê o texto diz, como assim não é chegada a hora? Logo depois ele fez alguma coisa. Aí você percebe entre o tempo da gente e o tempo de Deus pode levar 2 segundos. Mas Deus nunca vai ceder o tempo dele para atender o nosso. Tem coisa que está perto, mas se não for tempo não vai acontecer. Porque Deus não vai fazer algo que está perto, Deus vai fazer algo no tempo dele. E não tem preocupação que mexe com Deus. E vou falar uma coisa que pode fazer você desanimar comigo. Mas as tuas necessidades não movem Deus. E tem um montão de gente que vem na igreja e diz, eu vim aqui porque eu tenho necessidade. Necessidade te traz até para a igreja, mas não te move. Deus não. Deus não se move. Homem se move por necessidade. Deus não. Se Deus se movesse por necessidade, a África estaria extremamente de uma outra maneira. Jesus nunca fez e atendeu nada por necessidade. Tem gente que pode chegar até por necessidade. Mas se em algum momento você não tocar e parar de se mover por necessidade e passar a se mover por fé, a mesma necessidade que te trouxe aqui para dentro vai te levar para fora. Jesus nunca atendeu alguém por necessidade, porque ele precisava fazer algo melhor. Ele precisava de um sinal que fizesse essa pessoa entender quem ele é e não o que ele faz. É o evangeliquez tupiniquim brasileiro, vendido, e essa é a palavra, vendido, que fez a gente acreditar de verdade num Jesus que está aqui como um gerente eterno, abrindo as portas e dando vitória para todo mundo. Ele diz para sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Logo depois a gente lê que ele, mesmo dizendo não é chegada a minha hora, essa mulher olha para os servos e diz, fazei tudo o que ele mandar. E alguém vai dizer para mim, ela conhece o filho que tem. Pode até ser. Mas ao mesmo tempo essa mulher está dizendo uma coisa que para mim faz sentido. Eu não sei que hora, eu não sei que dia, eu não sei que momento, mas milagre não somos nós que fazemos. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer a respeito de milagre. O quê? Se preparar para ele. Ela está dizendo, ele acabou de dizer para mim que vai fazer no tempo dele. O que eu posso fazer é me preparar para que quando o tempo dele acontecer, eu esteja alinhado com o trabalho dele. O que eu percebo nesse tempo, e é uma ideia para a igreja, é que tem muita gente orando dizendo, Deus vem trabalhar comigo. Isso não é uma verdade bíblica, porque Deus não vai vir trabalhar com você. Mas se eu fosse você, eu orava para poder trabalhar com ele. O que a Maria está fazendo em alto bom som é dizer, gente, eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei quando ele vai fazer, e eu sei de fato que ele vai fazer no tempo dele, na hora certa, dele. Mas vamos fazer uma coisa que dá para a gente fazer? Vamos se preparar para quando a oportunidade chegar, a gente não perder ela. Tem gente que se frustra quando vê Deus trabalhando na vida de alguém sem trabalhar na dele. Eu não sou do tipo de gente que leva para a vida esse tipo de frustração. Eu sou do tipo de gente que carrega a motivação do tipo, Deus te atendeu, amém. Deus fez por você, glória a Deus. Recebeu? Recebi. Menos uma fila, o próximo sou eu. Era uma chance boa para tu dizer, sou eu, mas está tudo certo, o próximo sou eu. Ó, tem uns 4 aqui que está dizendo, o próximo sou eu. Não, Deus atendeu alguém, em vez de eu ficar frustrado, eu vou entender, menos uma fila. Por fim da história, você conhece a história. Eu vou ler ela. Jesus disse, versículo 6, eu gosto. Estavam ali 6 jarros de pedra. Fala alto, 6. Não é 7, não é 8, não é 9, não é 10, é 6. Que os judeus usavam para as purificações e cada um levava 2 ou 3 metretas. É o que está aqui. 6. Para te explicar de um jeito simples. 6 baldes d'água feito de pedra que ficava na porta da festa e que geral chegava e lavava a mão e os pés ali. Faz conta. Quem lavou a mão na água limpa? O primeiro. O resto? Não. Então vamos jogar limpo aqui? O texto vai dizer que no meio da festa, quando ele decidiu usar esses jarros, ele vai mandar completar essa água. Não teve limpeza, não teve higienização. É só 6 potes de água suja, que vai ser completado com água limpa e que vai continuar suja. É ou não é? Mas não é 7, é quantos? 6. Não é 4, é quantas? 6. Não é 5, é quantas? 6. Faz conta. É engraçado que tem gente que diz que Jesus nesse texto é o vinho que devolve a alegria. É porque a gente fica preocupado com o que ele faz e não percebe quem ele é. Mas a grande verdade mesmo é que esses 6 potes na porta está mais parecido com a gente do que com qualquer outra coisa. Jesus pega
a pedra, enche d'água os jarros de pedra e manda servir. Você pode ler o texto, ele não serve vinho, ele serve água, com gosto de vinho. Ele pega a água e serve a água. E eles levam a água. E o homem bebe água, no máximo ali é um vinho branco. Ele bebe a água, e quando ele bebe a água, o que aconteceu com a água? Gosto, cheiro, sabor. E agora o mestre Sala está dizendo para todo mundo, o normal é servir o bom na frente e o ruim para o final. Mas aqui nessa festa, dizendo ao noivo, aqui nessa festa, o melhor ficou para o final. Vamos olhar quem Jesus é e não o que ele faz? 6 jarros de água suja. Vem Jesus com a sua palavra e completa. E agora chama o mestre, que nada é do que o próprio mundo, alguém que vive contigo, mora contigo, convive contigo, trabalha contigo, estuda contigo, diz, prova dela. Vê se é a mesma coisa. E aí quando a pessoa bebe, a água se tornou vinho, e aí tem que fazer a conta. Mudou da água? Mudou da água? Mudou da água? Vê se não é você. Uma água suja, pela metade, a palavra foi te enchendo, te enchendo, te enchendo. E aí chegou uma hora que Jesus disse, pode provar ela. Não, mas ela é brigona. Isso aí era água suja, agora é vinho novo. Não, mas esse aí é um imoral. Não, ele era imoral. Mesmo CPF, mesmo nome, mesma casa, mesmo marido, mesma mulher, mesmo pai, mesma mãe. Mas agora quem fala com você diz, não sei o que houve. Eu acho que o pastor Sil fez lavagem cerebral, porque mudou da água. Quem é Jesus? Jesus é aquele que entrando na tua vida, muda a tua vida da água. Faz sentido João contar essa história. Não, João está contando essa história para que quando a gente terminasse dissesse, opa, isso é um novo nascimento. Na verdade, ele usa o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, e vai terminar no 4 com a mulher samaritana, para dizer o quanto é instantâneo e poderoso o novo nascimento. O quanto a gente, por critérios religiosos, fica dizendo como a samaritana cria, que o poço era fundo, e que a tradição do Jacó estava lá, e que ela era abençoada por beber da água do Jacó, enquanto a fonte estava em cima e acessível. A gente com religiosidade que cria a ideia do rito, do mito e tabu, porque todo conceito religioso precisa disso, de um bom rito, de um bom mito e de um bom tabu para que ninguém acesse. E a mulher está dizendo, essa água é do poço que Jacó cavou. E Jesus está lá dizendo, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, você não estaria me dando, você estaria me pedindo. Duas coisas que mudam a vida de alguém por completo, saber qual é o dom de Deus, a salvação em Jesus. E tomar de uma água que jorra para a vida eterna, e quem bebe jamais volta a tomar sede. Jesus continua. Quando a gente chega no capítulo 4, o João vai contar a história da cura do filho do oficial do rei. E é engraçado, porque quando a gente começa a ler essa história, ela é exatamente isso aqui. Um setor de gente incrédula. Se eu não me engano, 8 dos 12 discípulos de Jesus são galileus. E o Galileu tinha uma peculiaridade: incrédulos. Eles viam e não criam. Curiosamente, Tomé é galileu. Eles eram do tipo de só vendo eu creio. Só que naquele momento Jesus tinha acabado de transformar água em vinho no casamento e tinha ido em Jerusalém. E em Jerusalém ele virou a mesa e deu uma surra aí nos vendilhões do templo. E eles tinham visto a autoridade de Jesus em Jerusalém e tinham visto o milagre da transformação da água em vinho na Caná da Galileia. E agora eles estão olhando e estão dizendo, e o texto começa assim, eles dizem, nossa, esse cara eu conheço ele, eu vi o que ele fez. Eles só viram, entende? Só viram.
Para eles, milagre. E é uma desgraça você vir aqui dizendo, eu vi milagre. É melhor entender milagre. Agora o oficial chega e diz, o senhor precisa ir lá em casa. O senhor precisa entrar lá em casa e curar o meu filho. E como Jesus sabia que estava num ambiente de incredulidade e ele nunca fez milagre para dizer, esse é o que eu faço. Pelo contrário, ele sempre fez milagre na ideia de dizer, esse é quem eu sou. Então o que ele faz imediatamente? Ele olha para aquele cara e fala, pode ir, rapaz. Pode ir que teu filho já está curado. Mas antes disso ele diz, geração incrédula. E ele olha para aqueles caras de geração incrédula. Por que incrédula? Porque eles precisavam entender que Jesus era Senhor perto e longe. Presente e onipresente. Então ele diz para o pai, não, pode ir embora, ele já está curado. E o cara pela fé vai embora, mas quando você vai ver o milagre acontecendo, você comprova que ele não cria tanto assim. Porque ele vive o milagre, encontra o filho curado, mas ele vai perguntar para eles o quê? Que horas meu filho foi curado? Você entende que quem crê não fica procurando motivo? Não, Jesus tinha razão, porque aquela turma seguia ele, achando que ele era na presença. E Jesus estava dizendo, não, vai chegar uma hora que vocês vão descobrir que tem gente que crê em mim sem nunca ter me visto. Tem gente que crê em mim sem nunca ter olhado nos meus olhos. Ele estava falando da gente. Bem-aventurados que não viram, mas creram. A sequência de milagres vão acontecendo. Ele cura o paralítico e eu amo a ideia. Porque o paralítico de João 5 é a única vez na Bíblia que a gente lê a expressão uma grande multidão de enfermos. A única vez que você vai ler uma grande multidão de enfermos é João 5. Ele desce ao tanque e lá está o cara de 38 anos. E havia uma grande multidão de enfermos. Faz conta. Era muita gente para ser curado. Jesus era cura para todo mundo. E Jesus vai sair dali com um curado. Porque ele não foi ali para fazer milagre. Ele foi ali para fazer sinais. Quem está mais tempo aqui? Penso eu. Esse cara aqui, 38 anos. Qual é a crença dele? A crença dele é um anjo que movimenta as águas. E ele tem consigo o pior. A desculpa de uma crença limitante produzida nos últimos 38 anos. A razão pela qual ele não foi curado não é porque está faltando anjo. É que quando o anjo vem tem alguém mais rápido. Mas ainda, ele só é doente porque ninguém o ajuda. Ele só é doente porque ninguém o ampara. E é loucura, porque Jesus está atrás dele, dizendo para ele, você quer ser curado? E em vez de dizer, quero, ele só repete as dores e as reclamações e as murmurações que ele tem consigo. Você pode olhar na Bíblia que um dos grandes pecados que manteve Israel dando volta por 40 anos na mesma montanha tinha a ver com murmuração. E murmuração de todos os pecados que eles podiam ter, murmuração era o pior, porque murmuração era o tipo de pecado que ofendia tanto Deus, que o juízo dela era imediato. A Miriam murmura e fica leprosa, o irmão a mesma coisa. Todas as vezes que você vê alguém murmurando, logo depois aparece Deus com uma sentença. No dicionário bíblico americano, murmurar significa passar mais uma noite no deserto. Você pode olhar que todo mundo que você conhece que vive a vida murmurando não muda de vida. É a mesma lenga-lenga, a mesma ladainha, aquela mesma historinha a vida inteira, porque quem escolheu reclamar não tem os olhos abertos para viver uma visão de Deus e provavelmente vai passar mais uma noite no deserto. Quando Jesus pergunta para esse cara, de frente para o tanque, tendo um diálogo com ele que talvez ninguém tinha tido, ele diz, você quer ser curado? A única coisa é que ele pensa em reclamar da vida. Só isso. Não, eu estou aleijado por causa disso, aquilo outro. E aí Jesus vai, você quer ser curado? Parece uma pergunta óbvia, mas na verdade não é. O que Jesus queria que esse cara respondesse é, você consegue se responsabilizar por uma vida saudável? Tem gente que passou tantos anos doente, que a doença virou legado. Tem gente que não sabe viver saudável. Eu já vi irmã reclamando a vida inteira que o marido não é crente e justificando para mim que não vai para a igreja porque o marido é crente. Mas aí Jesus entra na vida do cara. E aí o cara fica mais crente que ela. E aí sabe qual é o problema dela agora? O marido é muito crente. E aí dizia, eu queria ele crente, mas não queria tão crente. Agora virou problema, porque ela só queria um marido menos ímpio.
No fundo, ela nunca quis ser curada. Ela só tinha uma desculpa para ficar reclamando que ainda é doente. Então Jesus aparece e diz: você quer ser curado? Com outras palavras, você assume a ideia de ser são. E não é parada louca não, porque Paulo vai descrever sobre isso, vai dizer que nos últimos dias as pessoas teriam um problema com a sã doutrina. As pessoas teriam problema em ser saradas. As pessoas teriam problema com coisas saudáveis. E quando você olha os vídeos que a gente vê e os comentários embaixo, a gente sabe que a maioria das pessoas estão doidas. E estão confortáveis em ser maluca. E quando você propõe para alguém que você quer ser curado, ele diz: deixa eu pensar. Agora, se daqui a pouco chegar no final do culto e alguém fizer um apelo aqui, vai ter um doente aqui e vai dizer: deixa eu ver se vale a pena dar minha vida para Jesus, deixa eu ver se ainda é tempo, deixa eu ver. O cara está indo para o inferno, mas ainda considera a possibilidade de uma vida sem Deus. Geração louca, doente. Mas para esse cara, Jesus disse: você quer ser curado, irmão? Jesus só curou um, numa grande multidão de enfermos. E dali por diante começa uma conversa. E a conversa de Jesus com aqueles caras, eles começam a ficar chateados, porque Jesus está fazendo uma coisa melhor, está curando no sábado. Porque em algum momento eles trocaram coisas importantes por coisas fundamentais, e uma tradição, um rito passou a valer mais do que uma alma. E Jesus estava dizendo: não, cara, vamos voltar a priorizar pessoas e dar qualidade a pessoas, que o resto se resolve. Mas eu avanço e termino. Entre os vários milagres que Jesus vai fazer no capítulo 7 do João, o último deles, depois de curar os cegos nascentes e se revelar como luz do mundo, depois de andar sobre as águas, depois de multiplicar os pães e se revelar como um pão vivo que desceu do céu, Jesus agora chega na casa da Marta e Maria, ou tenta chegar, 4 dias depois do sepultamento do seu amigo Lázaro. A causa da morte do Lázaro está na Bíblia. É mantinho de pregador, mas é verdade. Há uma pregação dentro da casa da Marta e Maria que não se justifica, mas as duas decoraram. A Marta prega primeiro, provavelmente repetindo o que Maria vai pregar depois. Mas elas estão 4 dias talvez dizendo a mesma coisa. E o que elas dizem é: se Jesus estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. O que elas estão dizendo em alto bom som é que a causa da morte de Lázaro é a ausência de Jesus. E que se Jesus só morreu porque Jesus não estava lá. Porque se Jesus estivesse lá, não havia enfermidade ou morte que tivesse coragem de pegá-lo. Eu concordo com elas, porque ter Jesus ausente da minha vida traz muita morte. A presença de Jesus na tua vida trouxe uma vida que você nunca teve. Os boletos continuavam atrasados, a doença talvez continuava lá, mas você olhava e dizia: eu tenho uma paz que o mundo não explica, uma paz que excede todo entendimento. Jesus! Só que a gente tem que ser honesto com elas e com Jesus. Elas nunca pediram para Jesus ir lá curar o irmão. Você vai lembrar do mensageiro. O mensageiro vai dizer lá um comunicado: aquele que você ama está enfermo. Isso é pedido? Não, isso é comunicado. Chamaram Jesus e disseram: Senhor, mestre, olha, aquele que tu amas está enfermo. Jesus disse: valeu, está comunicado. Depois eu vou. 4 dias até chegar. 4 dias até chegar. O pior é que aquele mensageiro sai de lá com uma mensagem. E a mensagem que ele volta é: diga para Marta e para Maria que isso não acabará em morte. Faz conta, porque esse cara levou 2 dias para sair, para voltar. Então, quando ele chega lá, Lázaro já está morto há 2. E aí ele tem uma mensagem para entregar. E qual é a mensagem? Jesus disse que isso não vai acabar. Imagina ele entrando na casa e dizendo para elas: gente, eu tenho uma mensagem para você. O que foi? Cadê Lázaro? Você demorou demais, mensageiro. Faz 2 dias que ele já está enterrado. E judeu é rápido para enterrar. Morre no mesmo dia, ele não gosta de ficar misturado com o morto. Mesmo dia já resolve a parada. 2 dias enterrado. Eu fico imaginando, sou eu, tá? Que o mensageiro falou: é ruim de eu contar essa aqui, hein?
Todo mundo gosta de Jesus pra caramba. Jesus sempre vinha aqui com mais 12 comer. Porque Jesus, se receber Jesus é bom, mas com discípulo, 1 mais 12, 13 homens comendo na tua casa, crente. E agora nem vim aqui pro enterro, ele veio e ainda disse para mim, para avisar para ela que isso não vai acabar em morte. Eu vou ficar quieto. Eu fico imaginando 2 dias depois Jesus aparecendo. E o mensageiro dizendo, isso vai dar ruim. Porque agora Jesus vai tomar um susto. Aí Jesus aparece, e aí a Marta vem correndo com a mensagem que ela decorou, mas não cria. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Aí Jesus vira para ela e fala, calma, teu irmão vai ressuscitar. E aí elas começam a trabalhar escatologia reversa. Naquele dia, ele disse, não, meu filho, eu não estou falando de futuro, eu estou falando de presente. Olha, ainda que ele esteja morto, vive... Não. Eu acho que chega uma hora que Jesus cansa e fala assim, minha filha, faz um favor para mim, me mostra onde está o defunto. Porque tem gente que quer viver milagre, mas a razão de não viver milagre é porque não cala a boca. Fala, Deus, Deus diz, eu quero, você não cala a boca. Fala, Deus, Deus, eu falo, assim que você cala a boca, eu começo a falar. Onde colocaram? Aí eu fico imaginando a cena, Jesus chegando de frente pro túmulo e chorando. Aí alguém dizendo, ih, deu ruim de vez. Está arrependido. Só que aí chega uma hora que Jesus começa aqueles movimentos que é legal. Tira a pedra daí. A oração ali é legal porque Jesus não ora porque precisa de uma oração para Deus atender. Ele ora mais por causa do povo. Ele diz, Senhor, me perdoa. É por causa deles que eu estou pedindo. Que ele não sabe, se eu falar para ele vir para fora sem oração, ele nem vai acreditar que foi o Senhor. Então eu vou fazer uma reza curta aqui, para ele saber que é o Senhor em mim. Mas eu amo a ideia de Jesus dizer, Lázaro, vem para fora. E é legal, porque morto, as pessoas te carregam. Mas vivo, até enrolado, tu sai do sepulcro. Se você quiser ter coisas mortas na tua vida, faz um favor. Não convide Jesus. Porque Jesus tem mania de acabar com o enterro dos outros. Não, eu estou falando sério. Jesus tem mania de chegar em velório. Jesus tem mania de entrar em lugar que tem luto. Você pode, pô, as viúvas da igreja casam muito rápido. Não é não, cara. É Jesus que foi no velório dela, consolou e já ficou pronta para a próxima. Não, Jesus tem uma mania de acabar com o velório, mas muito rápido, gente. A mãe está levando o menino lá para fora de Naim para enterrar. O cortejo dela encontra com Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus se enche de íntima compaixão para com ela. Quando vai ver, ele toca no esquife e manda o moleque levantar. Acabou o enterro. O outro está indo, Jesus vai lá em casa que minha filha está morrendo. É o Jairo, o Jair. Aí ele vai com o tal do Jair para casa. No meio do caminho alguém diz, não incomoda mais o mestre porque morreu. Aí Jesus chega na porta e diz, calma, Jairo, crê em mim, somente crê em mim. E ele vai andando com o Jairo, e quando chega na porta do Jairo, o que ele diz? Ela está dormindo. É um deboche. Ele diz, ela está dormindo, e todo mundo diz. E é engraçado, porque quando Jesus chega na casa do Jairo, tem tudo que judeu gosta. A religião estava armada. Tinha flautista, tinha carpideira. Então tinha música de derrota, lágrima de derrota e gente profissional para enterrar. Estava tudo pronto para enterrar, só tinha um problema. O danado do Jairo foi pegar Jesus e levar para a casa dele. A carpideira não estava errado, o papel dela era enterrar pessoas. E Jesus também não estava errado, porque o papel dele era dar vida para quem estava morto. Então ele chega ali. Então o que a gente ouviu do João, ainda que esteja morto, viverá, é a definição exata de quem Jesus é e aonde eu termino essa conversa. Jesus é a ressurreição e a vida. Não, fala isso com vontade, rapidinho. Jesus é a ressurreição e a vida. Então, abre os braços assim com liberdade de quem reviveu. Abre os braços assim. Se tiver alguém, mas sai daqui, irmão, vai aqui fazer. Fala alto, Jesus é a ressurreição e a vida. Fala, Jesus é
a ressurreição e a vida. Todo mundo que morreu e Jesus encontrou com ele, ele ressuscitou. Mas tem uma verdade também. Lázaro está morto ainda. Voltou a morrer. A filha do Jair voltou a morrer. O filho da viúva de Naim também voltou a morrer. Ele não. Não, ele não. Ele morre na sexta. Fica sepultado no sábado. E no domingo de manhã, alguém o procura entre os mortos. Eu amo a ideia dessa visão de uma mulher procurando Jesus entre os mortos. Mulher mais sensível. Eu amo mulheres discípulas de Jesus. Elas são tão sensíveis que elas confundem o Cristo ressuscitado com um jardineiro. Eu amo isso. Porque o primeiro Adão era jardineiro. Porque Deus o chama para guardar o jardim e ele falhou. Ele não guardou o jardim, ele falhou. E falhou tanto que uma das marcas do pecado foi que a terra começou a produzir espinhos. E no terceiro dia pela manhã, com Cristo ressuscitado, a mulher olha na porta e diz: é um jardineiro. Se o primeiro Adão errou, o último estava lá dizendo: porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais aqui. A ressurreição de Jesus é uma mensagem que a gente esqueceu de pregar. Para ser sincero, a pregação do Evangelho é uns 8 a 9 tópicos e olhe lá. Da boca dos discípulos a gente ouve: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, Cristo ressuscitou. Quando Cristo, usando Pedro, naquela cena de Atos 3, e o Pedro diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Cristo, levanta e anda. Lembra disso ou não? Não foi milagre, foi sinal. Porque depois que o paralítico salta e entra para dentro da igreja, e é profético isso, aquele que não conseguia entrar ali na porta, quando encontrou com um crente cheio do Espírito Santo e com a autoridade de Cristo na boca, se colocou de pé e entrou para dentro para cultuar com a gente. O que se ouviu ali foi um ajuntamento de pessoas, e Pedro não prega: eis aqui o Jesus que faz aleijado andar. O que Pedro prega em Atos 3 é: o Cristo que fez ele andar é aquele que foi crucificado na sexta-feira, se manteve no túmulo no sábado, mas no domingo ressuscitou e todos nós os vimos. A Bíblia diz que quando a igreja prega Cristo ressuscitado, os sumos sacerdotes começam a perseguir a igreja dizendo: isso não. A gente aceita cego ver, a gente aceita surdo ouvir, a gente aceita aleijado andar, mas ressurreição não prega aqui não. Por que eles temiam a ressurreição? Porque não dá para matar quem pode ser revivido. Cristo não só ressuscitou, Cristo ressuscitou como a primícia dos que dormem. Sabe por quê? Quando Jesus conversa com Pedro e Pedro diz: mestre, eu estou pronto a morrer por ti, e Jesus diz para ele: não, você não está. Pedro, para com essa conversa. Você não está pronto para morrer por mim. O pronto do Pedro não tem a ver com quem Pedro é, tem a ver com o que Pedro ainda não viu. Tinha um sinal que Pedro precisava ver. Tinha um sinal que Pedro precisava ver para ter coragem de morrer por ele. Pedro não tinha visto Jesus morrer ainda. Principalmente, Pedro não tinha visto ainda Jesus. Quando Jesus de fato encontra com Pedro e começa a lhe perguntar: tu me ama? Tu me ama? Tu me ama?
Agora sim, a gente ouve de Jesus. Então agora se apacenta minhas ovelhas. Porque vamos fazer conta. Quem apacenta ovelha é o quê? Quem apacenta ovelha é o quê? Faz conta comigo. Primeiro pastor da Bíblia. Primeiro pastor da Bíblia. Qual o nome? Abel. O que houve com Abel? Porque pastor, desde o início, nasce para morrer. Quando Jesus disseram, tu é bom, ele diz, não me chama de bom. Quando chamaram ele de mestre, ele diz, não me chama de mestre. Mas quando ele decidiu dizer quem ele era, ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas. Você vai conhecer o seu pastor quando você vê ele morrer por você. Agora o Pedro não tem mais problema com morrer por Jesus. Sabe por quê? Porque ele crê na ressurreição dos mortos. Por isso que o sepultamento de salvo não pode ser um lugar de gente querendo pular no caixão. Porque por mais longa que seja essa vida, a eternidade. Ah, que coisa boa aí no sepultamento de alguém que está salvo. Sem PTU, sem PVA. Acordado com Cristo. E experimentando a certeza de que assim como Cristo foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morreu, um por um da gente, em Cristo Jesus, a nossa primícia, seguiremos vivos. Essa igreja que tem medo de morrer é a igreja que não acredita na doutrina da ressurreição. Mas a igreja que crê num Cristo ressurreto está dizendo, Senhor, o Senhor é a minha ressurreição e a minha vida. E ainda que eu esteja morto, no Senhor eu viverei. Coloca a mão no seu coração, por favor. Coloque a mão no seu coração. Que todo espírito de morte te deixe. Toda maldição de mortandade, toda palavra assassina, que assim como Cristo, a primícia da nossa ressurreição, está vivo, o fôlego de vida te alcance agora, amigo, e traga para você uma vida que o mundo não traz, carreira não traz, elogio não traz, filho, mulher, marido não traz. Eu amo a ideia de Jesus na porta do túmulo do Lázaro e os outros dizendo, vai feder, porque faz 4 dias, cheira mal. A preocupação deles era o cheiro que viria do sepulcro. Mas eu amo a ideia de que enquanto do lado de fora, do lado de dentro saiu o cheiro da morte, do lado de fora entrava o cheiro da vida. Não é isso que o Jó disse? Que a árvore, mesmo cortada, ao cheiro, brotaria. Que Deus faça brotar vida em você agora. Pai, eu oro por cada um dos seus filhos, confiando num Deus que não falha, uma verdade que é absoluta em Ti, que a Tua vida triunfe em nós e nos governe em tudo, e que o Evangelho do Cristo seja a nossa mensagem, e que viver para Ti, Senhor, seja uma bênção, e morrer por Ti também. Graças Te damos em tudo e Te louvamos em tudo, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Só quero